Salve, salve, gente. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aí. Quem está aqui presente online, quem está de casa, quem está escutando em algum momento aí esse conteúdo. Então, a gente está vindo para o segundo encontro aqui do Papo Terapia, um oferecimento aí da Rede Terapêutica. E hoje o nosso encontro é para falar sobre dependência emocional e afetiva. Então, eu quero ou eu preciso de você? Esse é o questionamento que a gente traz, e para bater um papo com a gente hoje, a gente traz a Jennifer Neves, que está aqui, que aceitou o convite, a parceria de estar aqui com a gente. A Jennifer é psicóloga, pós-graduada em saúde mental, ela tem uma clínica, ela atende online, e é com foco antirracista e antissexista, e além de tudo isso, ela ainda é mineira e mora em Salvador, então acho que é a melhor das combinações, né? É muita coisa numa pessoa só. Jenny, também se apresente aí, se faltou alguma coisa, fale um pouquinho aí. Não sei se falta alguma coisa para uma mineira que mora em Salvador, né? Mas vamos aí. Eu, esse ano, tenho reforçado muito que eu estou fazendo 10 anos de psicologia, né? Então, preciso reforçar isso também, que esse ano eu estou aí, né, soprando as velhinhas, 10 anos fazendo aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto. Então, a gente começa com esse clima, né, de agradecimento pela oportunidade, de estar aqui no seu espaço, né, Felipe? Trocando esse afeto, devido ao carinho que eu tenho por você e pela sua trajetória, mas também pela liberdade, né, que você trouxe de eu falar de um tema que eu gosto, né, que eu acho que falar sobre o processo de dependência emocional, aí já introduzindo o assunto, é impossível pensar nesse tema sem desenvolver assim um pouco sobre o amor, né? Então, a gente não consegue pensar sobre a dependência emocional sem antes se perguntar, né, o que eu tenho de conceito de amor guardado dentro de mim, assim. E eu me sinto muito confortável de falar sobre esse assunto, compreendendo que muito do que eu aprendi e desenvolvo na minha clínica passa também pelo meu eu pessoal, né? Então, se costura um pouco com a minha história de relacionamentos em que eu identificava que não havia saúde e que me levaram a me perguntar, né? O que é uma relação saudável, né? O problema é sempre o outro mesmo, né? Será que eu posso apontar o dedo e dizer, nossa, como eu tenho dedo podre, nossa, ninguém me ama como eu gostaria, nossa, como todo mundo... E aí a gente vai começando a perceber que vão existindo repetições, né? Muitas histórias que a gente vai se conectando e que vai terminando da mesma forma. E tem uma autora que eu gosto muito de citar, que é a Bell Hooks, e quem não conhecer e quiser, depois no final eu posso até indicar um livro dela que eu gosto bastante, que ela atinge, né, muito nesse ponto dessa perguntinha, né, sobre o que é o amor e o quanto que às vezes a gente precisa assumir que aquilo que a gente acredita que seja pode ser que não é exatamente bem o amor em si, né? Então, o quanto que essa condição, né, esse nome, esse sentimento, às vezes ele está regado das referências que nós possuímos de afeto que a gente constrói na nossa base familiar, né? Daquilo também que é pontuado nas novelas, no processo aí também, né, midiático. E aí a gente precisa de se questionar, né, se realmente esse modelo faz sentido, se realmente se encaixa, porque quando a gente pensa na dependência emocional enquanto uma definição, ela se caracteriza por um apego excessivo, né? Se caracteriza por um projetar no outro uma expectativa de que preencha algo e automaticamente, né, ir desenvolvendo uma fixação, né? Então, o seu olhar, ele vai ficando muito voltado para o outro, para as necessidades dos outros,
e automaticamente você vai se esquecendo. E aí depois a gente pode se aprofundar mais, né, nessa definição, mas eu acho que é de compreender também que em algum grau, socialmente, nós somos levados para olhar as coisas também dessa forma, né? Não é um processo só individual, mas que também possui todo um movimento aí que ele é até histórico, por assim dizer. Então, a gente enxerga que as novelas, né? O final da novela é sempre o parzinho lá romântico que dá certo com a mocinha que ficou brigando a novela toda e dando errado, né? Parece que o objetivo final da novela, os desfechos, é sempre essa união, né? Então, tem também esse processo dos contos de fadas, do final feliz, que é sempre os dois ali juntos, nunca mostra o depois, né? Mas tem sempre esse momento também dessa união. Então, fica sendo vendido também uma super importância na relação afetiva, né? E de tal forma que vai existindo uma hierarquia, né? Como se fosse um objetivo final, assim, da vida de todo mundo. Então, tem muito esse processo de que se eu estou em um relacionamento, todas as outras relações da minha vida parece que estão abaixo, né? E que esse relacionamento é o mais importante. Então, assim, se eu não for sair com meu namorado no sábado, a gente pode marcar alguma coisa. Ou ele pode ir também. É sempre uma dinâmica, assim, que a gente vai vendo em algumas relações, né? E que a condição, né, da dependência emocional, ela não necessariamente ela é a causa de uma relação que ela não vai ser saudável, mas eu acho que é de compreender que ela vai estabelecendo aos poucos uma dinâmica que não vai sendo possível ser sustentada. Então, eu acho que o bate-papo de hoje tem como objetivo central, né, a gente questionar as nossas relações, né? Questionar a forma com que a gente vê o outro, a forma com que a gente se vê dentro dessas trocas e perceber, né? Por exemplo, se eu não estou saudável, eu vou conseguir que uma pessoa saudável fique ao meu lado? É possível? Será? O que você acha, Felipe? Eu acho que é muito curioso que a gente começa esse papo, e o papo anterior do Papo Terapia também tinha essa questão da saúde, né? Era ciúme saudável, isso existe. A primeira coisa que o Dérico perguntou foi sobre qual que é o conceito de saúde, né? O que é saúde? Que não é só ausência de doença, né? É sim coisas que fazem bem, enfim. Então, eu acho que dentro dessa perspectiva, sim, a gente precisa buscar nosso saudável, né? Para a gente entender se, primeiro, qual que é a diferença de precisar e querer, né? E aí, quando você estava falando sobre amor e tal, eu fiquei pensando muito nisso, né? Como é difícil hoje, acho que a maioria das pessoas que estão aqui estão nessa faixa aí de 25 a 50 anos, né? Então, assim, já passaram da fase da adolescência, né? E a partir do momento que a gente tem mais tempo de vida, a gente tem mais influência de tudo, de mídia, de pessoas, de relacionamentos. E como é difícil separar, e aí nem estou falando de relação, não, mas separar o que eu quero e o que eu preciso, né? Eu quero um iPhone ou eu preciso de um iPhone? Tipo, eu quero eu quero ganhar X ou eu preciso ganhar X, né? Então, acho que passa por esse contexto, assim, da gente se auto-perceber, se auto-analisar, e para isso a gente tem que entender o que é, porque eu acho que é muito individual, o que é saúde para cada um, né? Sim. Então, saúde para mim pode ser ir no samba todo final de semana. Para outra pessoa pode ser descansar todo final de semana. Para outra pessoa pode ser ir à praia todo final de semana. Mas todo final de semana eu já pensei que já não é tão saudável, né? Já tô vendo que talvez não seja saúde ir no samba todo final de semana. Mas, enfim, eu acho que então é entender essas questões relacionadas a o que é saúde para nós, né? E dentro disso,
a gente conseguir identificar esses padrões que a gente quer quebrar e os padrões que a gente quer manter também, né? Então, isso é valor para mim, é um padrão e eu quero manter isso, né? De uma forma que não prejudique o outro, mas que também não me prejudique. Então, acho que quando você falou, minhas reflexões foram por esses caminhos, assim, da gente conseguir, talvez dentro dessa conversa, trazer esse alerta, né? Da gente se auto-perceber do que a gente quer e do que a gente precisa. E acho que a única coisa que não é objetivo aqui dentro, né, desse encontro é a gente se diagnosticar, né? Porque às vezes a gente vem com isso. Ah, deixa eu ver se eu sou dependente emocional, porque a gente adora um título para falar, pô, eu sou assim porque eu sou dependente emocional. Você tem que entender, porque então, acho que não é diagnosticar, é a gente conseguir, talvez, trazer e ficar atento, né? Estar atento aos movimentos, estar atento aos padrões, estar atento às sensações que o nosso corpo dá quando a gente está em determinadas situações, né? Então, misturei um monte de coisa, mas minha cabeça foi por todos esses lugares aí, quando você começou a falar. Sim, com certeza. Eu acho que como eu sinto que é um movimento assim em que o meio também, né, vai levando muito a pessoa a conduzir as relações dessa forma, é importante de ter um pouco dessa sagacidade de se observar, de buscar perceber, né, como que você se sente dentro das relações, porque de certa forma, toda troca afetiva, né? E aí eu nem estou falando só de relacionamentos a dois, né? Com um parceiro afetivo amoroso, tende a ser gostoso, né? Ah, eu gosto de estar com a pessoa, e aí também tem o processo neuroquímico, né? Porque vai existir ali uma descarga de dopamina, que é um hormônio de prazer, que você vai estar se sentindo super bem só de estar do lado daquela pessoa que você gosta. Então, automaticamente, vai ser um processo em que só de você estar ali com a pessoa que você ama, você já vai estar se sentindo bem. Então, você vai querer mais daquilo, e mais, e mais. Aí você começa a perceber que você vai começando a se esquecer, a se deixar de lado em alguns momentos. Então, eu costumo brincar que é como se fosse aquele gráfico da pizza. Então, vamos supor que a pizza tem ali X fatias. Então, a vida, né, como um todo, nós somos plurais, né, e a gente precisa se dividir para poder nutrir essa integralidade, né? Então, eu preciso ter um espaço ali para poder voltar a atenção para o meu trabalho. Tem um outro espaço que é para a minha vida social, que envolve os meus amigos, envolve as pessoas que eu amo. Tem um outro lado ali que é da família, né? Para quem tem ali pessoas e que se dão bem com elas, né? E que gosta de estar junto. Tem um outro espaço ali que é um espaço que é só meu, que eu preciso tirar para poder reservar um tempo para o meu lazer, para a minha saúde, né? Para cuidar, às vezes, da minha espiritualidade, para fazer coisas que eu gosto, né? Para o meu bem-estar, para as minhas práticas de autocuidado. Então, cada fatia dessa pizza, digamos assim, ela vai ser direcionada para nutrir uma área diferente da vida. E quando a pessoa ela se encontra nesse lugar, né, da dependência, é como se boa parte dessa fatia fosse tomada por esse relacionamento. Então, esse relacionamento ele vai ocupando a maior parte da vida. E aí, não, meu amigo, é tal pessoa, né? Porque às vezes a dependência não é só do parceiro afetivo, pode ser de um amigo. Então, é sempre aquela pessoa, sempre aquela mesma pessoa. Hoje seria melhor eu tirar para poder resolver uma coisa da minha vida, mas a pessoa me chama para fazer algo, eu deixo de fazer aquilo para poder estar com ela. Não que não possa, né? É gostoso, a gente pode se esforçar para estar, desde que as nossas necessidades, né, o nosso comprometimento conosco, ele também esteja ali no mesmo grau de importância. Então, de qual forma, né, a gente vai percebendo essa necessidade e desenvolvendo esse caminho para poder se cuidar também para além dessa relação, né? Porque fica uma responsabilidade muito grande, né? Um peso muito grande também para o outro, porque ele vai sendo a única fonte dessa pessoa, né? É ali
que vai sendo, de certa forma, extraído tudo que esse outro precisa. E aí chega num ponto que não vai sendo o suficiente o que vai sendo recebido. Então, dentro de dinâmicas saudáveis, né, as pessoas, às vezes, podem ter frequências afetivas diferentes ou formas de se relacionar que não são compatíveis, e às vezes você pode julgar o outro como errado, ou descomprometido com a relação, ou às vezes desinteressado, e não necessariamente, né? Às vezes é só sobre a dose, né? A forma com que você vai administrando esse afeto, que vai gerando aí um lugar de excesso e que não vai conseguindo ser ali alimentado pelo parceiro, né? E aí eu acho que vai gerando dinâmicas que podem ser compreendidas assim como conflituosas, né? Porque vai ser de um lado alguém querendo muito e do outro o outro não conseguindo oferecer esse muito, né? Então é importante considerar e se observar até para perceber, né? Às vezes a gente pode chegar na conclusão de que dentro dessa esfera, né, você está se relacionando com uma pessoa que está indisponível e que não está comprometida de fato com a relação, mas às vezes a questão pode estar com a gente mesmo, né? O que a gente espera, qual é a expectativa que a gente tem diante da relação e que nunca vai ser suprida. E aí vai ser esse processo, às vezes, de ser difícil de encarar que o lugar do outro na sua vida, né? Às vezes a falta da presença desse outro não necessariamente vai sendo da pessoa em questão, mas sim da função que ela vai ocupando dentro de você, que é de preencher vazios, preencher espaços, né? Eu não consigo me nutrir, eu não consigo me fazer bem, eu não consigo me levar para me divertir, né? Tudo que acontece na minha vida, né? Acontece quando eu estou diante desse outro. Fora isso, ela fica parada, né? Ou eu estou trabalhando, eu estou fazendo a parte chata da obrigação da vida, mas o processo de me conhecer, né? E de também tentar desenvolver essa relação relacionando-me com a minha individualidade, isso de certa forma não vai acontecendo. Então, o outro, né? Ele tá num lugar de que eu gosto de me relacionar com ele, eu quero me relacionar com essa pessoa, ou eu preciso dessa pessoa do meu lado para não ter que lidar com a minha solidão, né? Com o meu processo de lidar comigo mesma, com as minhas questões, né? Com o meu vazio e com a minha incapacidade de me fazer bem, né? Porque às vezes vai sendo esse processo de estou com outro e me sinto super bem, porque tem amor, eu me sinto amada, mas quando eu tô só, tô comigo mesma, é conflito, é guerra, né? Quero fugir logo, quero fazer alguma coisa para não me conectar comigo, porque às vezes a relação com você mesma, né, tá em conflito, não tá harmoniosa. Então, acho que são alguns questionamentos, né, que precisam ser feitos, assim, como que vai sendo essa relação, né, da presença do outro enquanto querer ou enquanto necessidade mesmo, né? Sim, tem uma questão que é sempre muito frustrante, né, normalmente, para quem tem esse tipo de dependência emocional, afetiva, a relação com o outro, né, vem um nível de frustração sempre muito alto, e sempre acho que alguns diagnósticos que a gente vai tendo, né, de entender um pouco, é sobre alto nível de frustração, nível de impotência, né, então, sempre você vai falar com um amigo, não, mas isso eu já fiz, mas isso eu já fiz, mas sempre o problema é o outro, mas sempre o problema é o outro, mas parece que o problema não tem solução porque você está dando esse controle na mão do outro, né? E aí o outro, eu preciso, né, acreditar como psicólogo na mudança das pessoas, eu acredito na mudança das pessoas, mas a gente não pode depender da mudança das pessoas, né? Porque as pessoas vão mudar no momento que elas quiserem, se fizer sentido para elas. E acho que essa característica, quando a gente está nessa relação de dependência, a gente tem também essa fantasia, essa ilusão, né? Porque na fantasia cabe tudo. Então, eu vou me doar mais do que eu posso
e um dia essa pessoa vai mudar, né? Tipo, ela vai mudar. Então, é nessa ilusão de que... E quando você para colocar no real, você já tem indícios que essa pessoa não vai mudar, pelo menos não agora. Ou, neste momento, ela não tem para te entregar o que você está querendo, né? E aí é uma decisão sua continuar nessa relação ou não, né? Então, acho que esse também é um ponto de atenção, né? Novamente, não de diagnosticar, então, se eu tenho isso, eu sou dependente, mas de ter atenção, principalmente a frequência e intensidade que essas sensações vêm, né? Nossa, acabei de falar a palavra e me fugiu. Não é frustração. Impotência. Impotência, Não, é isso, impotência. de impotência. Então, acho que são coisas que eu penso também que a gente precisa ficar sempre atento, né? Entender, às vezes, esse padrão com outras pessoas, né? Porque, normalmente, você tem uma alta dependência em relação a uma pessoa, mas aqueles traços, normalmente, eles permeiam por todas as relações, né? Aí você está insatisfeito com o seu chefe ou com a sua chefe, ou você está insatisfeito também com o amigo não dá conta, aí o parceiro não dá conta, o filho não dá conta, a mãe não dá conta, então sempre tem um resquício, né? Se você quiser aprofundar nisso, fique à vontade. E a outra coisa que eu queria falar também sobre o amor enquanto ação, né? Uhum. Da gente sempre coloca num lugar muito de fantasia e de ideal, né? E quando a gente traz para o real, às vezes muda drasticamente. Hoje eu tive um atendimento, um dos atendimentos que no começo da sessão era eu acho que ela me ama e eu tenho certeza que eu a amo. E no final da sessão eu sinto que ela me ama e eu não tenho certeza se eu a amo, porque a gente foi tentando entender as ações do dia a dia, né? Como que você ama essa pessoa? Como você demonstra? Como que é esse sinal de afeto, né? E a pessoa sentia o amor. Ela achava que não amava, mas no real ela sentia. E ela tinha certeza que ela amava, mas quando a gente foi falar nas ações, ela, será que eu amo? Eu não consigo fazer nada, tipo, não faço nada de diferente, né? Assim, de outras pessoas que eu me relaciono comumente, né? Então, acho que é um lugar que você começou a falar, falando de amor, eu acho que é interessante a gente adentrar também. Sim, o que você disse anteriormente, né, sobre essa insatisfação, às vezes, com outras relações, acho que é sobre desconstruir a ideia de que a gente vai conseguir tudo numa única relação também, né? Então, às vezes, a pessoa tem uma amiga e fica ali, ou um amigo e fica ali reclamando que a pessoa, às vezes, não dá a atenção suficiente, que a pessoa não está disponível o suficiente. Às vezes eu tenho amigos que, nossa, é ótimo falar de trabalho com eles. Não, tem outros que a gente só chama para conversar sobre música. É o assunto que rola, né? Tem outros que não, eu consigo falar sobre coisas mais íntimas, eu me sinto acolhida nessas trocas. E todos são amigos, né? Então a gente caminha muito numa lógica, às vezes, monoteísta, né? Tipo, não, o melhor amigo da vida e eu preciso ter tudo daquele amigo. E quando a gente sente que alguma coisa não completa, então não é meu amigo mesmo, porque se fosse amigo tem sempre uma coisa assim, né? Então acho que é de ir percebendo o quanto que existe esse processo, né, da variedade das trocas, né, do quanto que com cada pessoa a gente se envolve de uma maneira e extrai alguma coisa que pode ser legal, e com isso vai precisando se criar também, né, qual que é a ideia de afeto em que a pessoa constrói, porque quando você fala do amor como ação, né, que a Bell Hooks que também fala sobre isso, né? Não adianta o outro dizer que ama, né? Ele precisa agir como tal e eu preciso ver, né, isso em ações. Eu acho que também envolve muito o processo das linguagens também do amor, né? Às vezes a pessoa ela expressa o sentimento de uma dada forma e você de outro. E aí, às vezes, você não quer se esforçar para fazer com que a pessoa se sinta amada do jeito que ela se sente. Às vezes, a outra pessoa também, ela não quer ou não consegue também, né? Não vê sentido em se esforçar para tal. E aí vai sendo aquela relação, assim, de insuficiência que vai sendo alimentada, né? Então, acho que vai sendo importante também perceber, né? O que vai ficando também
na esfera da dependência e o que vão sendo essas incompatibilidades em que a gente quer sustentar único e exclusivamente pelo sentimento. Tem algo aqui, eu sinto pela pessoa, né? E aí eu tenho até uma coisa que eu falo sempre que Platão diz que o amor é nosso, né? É um sentimento que está em você, não está no outro. Então eu sinto o amor, o outro por alguma coisa, por alguma razão ali, em algum momento, fez com que esse botãozinho se ligasse e que você sentisse, né, esse sentimento, que isso fosse possível de ser experienciado. Mas é de perceber que é algo que é seu. Então, o que vai existindo nessa troca que vai alimentando esse lugar do amor enquanto uma possibilidade de potencializar, de crescer, de nutrir, né? De realmente construir algo em que você acredita que não seja só o sentimento em si, mas eu acho que é o que dá para fazer com isso, né? O que a gente consegue construir a partir desse sentimento. Porque eu acho que a ideia do amor romântico, né? Às vezes não vai se sustentando, porque só o sentimento em si não vai sendo bastante, né, para poder ir para direção alguma, né? Muito pelo contrário, às vezes a pessoa ela trava e paralisa dentro da relação e fica ali durante muito tempo, mesmo que não haja respeito, mesmo que não haja planos em comum, mesmo que não haja expectativas. E aí vai ser nesse processo do não existe nada, a gente não está indo para lugar algum, não existe essa expectativa, né? Ou talvez não está me fazendo bem, mas existe um sentimento aqui e eu não sei o que fazer com ele, né? E aí eu acho que vai indo às vezes para dinâmicas que a pessoa às vezes ela vai reconhecendo que a troca, ela tem sido muito mais de cansaço, desgaste, né? Às vezes, baixa libido, insatisfação, né? Então, vai gerando outras coisas, mas mesmo assim, a pessoa vai compreendendo que é difícil romper, né? Aí já é esse processo do, não, mas eu preciso de estar com a pessoa, né? Não consigo abrir esse espaço, não consigo lidar com o que fica depois, né? Sim. Você falou um negócio, eu li um texto já faz um tempinho, eu acho que foi da revista Trip, foi, enfim, em algum texto aí no Instagram, que falava enquanto da questão da química e da libido enquanto principal fator para manutenção de dependências afetivas. Então, você falou de um ponto que às vezes você não sente libido, mas tem o ponto oposto, em que tá tudo, e aí a libido é muito alta, a química é muito foda, e aí você fica naquela relação entendendo que existe amor, mas às vezes não existe, e aquele ponto é um ponto que deixa a pessoa dependente naquela situação, né? Acho que a questão sexual, ela é mais próxima, talvez, à questão química, por todas as questões de hormônio, e como você é especialista em saúde mental, né, queria também que você trouxesse um pouco da palavra dependência, né? E a gente pode falar da palavra dependência em relação à dependência química, à dependência de várias coisas, e como você trabalhou com isso também, Sim. quais características da dependência, tipo do pré, do pós, né? Então, tem sentimentos muito similares no pós, né? Seja após uma utilização de uma droga, seja após uma transa, seja após um momento bacana que a pessoa foi embora, e aí você falou, putz, será que amanhã ela vai me ligar? Né? E aí tem, enfim, queria que você trouxesse um pouquinho da gente fatiar um pouquinho, falar de dependência, como que a gente sabe se a gente está dependente de algo, assim? Sim. O processo, né, pensando em substâncias e outras, e pensando no processo do emocional, ele caminha de uma forma muito parecida. Então, a dependência, ela vai sendo gerada pela necessidade, né, que a pessoa ela vai tendo de receber uma recompensa de uma substância que é produzida pelo nosso cérebro. Então, existe a dopamina. O que é a dopamina? Ela vai ser um hormônio que ele é ativado e que desperta uma descarga muito grande de prazer no corpo. Então,
para quem é mulher aí e sabe, né? Quando tá de TPM, come um chocolate, aí é aquela sensação boa. Ou você tá com muita sede, toma uma água, ou um orgasmo, né? Então, tudo isso, tudo que envolve o prazer, envolve dopamina. E há uma descarga muito grande de dopamina no momento, né, desses ápices. E dentro da troca afetiva, também é um momento em que vai existindo, né, essa relação de recompensa. Então, tem esse processo de descarga tanto de dopamina como de ocitocina, que é um hormônio que ele é um hormônio responsável pelo apego. E quando a pessoa ela está diante dessas trocas, é como se ela sempre precisasse de estar com esse outro para poder obter essa recompensa, que é essa sensação de bem-estar. Então, é legal a gente pensar nesse processo do prazer, até mesmo vinculado na condição de olhar para a sua própria vida e também questionar de qual forma você ativa isso em você em outras dinâmicas. Então, como que é o meu processo de ir em busca dessa dopamina na minha vida, assim, no dia a dia, né? Como que é o meu comprometimento com o meu próprio prazer? Porque muitas vezes as pessoas que estão nessa dinâmica da dependência afetiva, né, de ficar dependente do outro para poder ter essa recompensa, são pessoas que elas não estão possuindo a autonomia de ir em busca disso por elas mesmas. Então, é como se fosse um processo um pouco preguiçoso, digamos assim, vou usar esse termo. Ela vai sempre em busca de um processo que é o outro que é o agente, né? Então, ela vai também, de certa forma, construindo dentro dela de que ela não pode viver sem aquilo, porque é aquilo que faz bem, né? Então, existem níveis leves, mais graves, né? Então, possuo aí pacientes em que quando acontece a ruptura, quando termina o relacionamento, passa por um processo de abstinência muito similar até, né, à dependência de outras substâncias, de dores físicas, é comum, né, o processo de um estágio depressivo muito grave, um movimento de querer voltar atrás, mesmo que racionalmente compreenda que o outro não quer, a pessoa vai indo atrás, vai insistindo para que a pessoa volte, né? Então, é um movimento em que foge da racionalidade, ela às vezes se expõe em risco para poder entrar em contato com a pessoa, vai na porta da casa, insiste, tem pessoas que não conseguem assumir que a relação acabou porque precisa daquilo. Então, vai existindo, às vezes, esse movimento, né, de crises e mais crises de ansiedade. Então, imagina você em falta de uma coisa que você acredita que é tudo para você, né? Que a principal fonte de alegria. E aí, pensando que o processo da dependência, ela vai se caracterizando também por afetar outras áreas da sua vida, então, automaticamente, acontece de você usar muito do seu tempo para estar em busca daquela sensação, automaticamente suas relações de amizade ficam comprometidas, por exemplo, ou a relação com o trabalho, com a família, ou com os próprios projetos, né? Aquele podcast que você mandou, o Marcos Lacerda, ele fala que quando a gente se relaciona a três, né? É a minha individualidade, a sua individualidade e a relação. Mas existe o eu e existe o você, né? Então, como existe o eu e como existe o você, dentro dessa dinâmica da dependência, pronto, não existe o eu mais, né? Existe a relação, existe você, e eu me movo em volta disso. Então, eu fiz um atendimento uma vez que a paciente, ela comentou que
Antes de começar a namorar, dia de sábado era o dia de hidratar o cabelo, era o dia de fazer a skincare, não sei qual dia era a academia, não sei qual dia era uma aula de bateria que ela fazia, e aí pronto, ela entrou em choque quando percebeu que ela não fazia mais nada disso. E quem pontuou foi o namorado, que falou assim, que era tipo assim, o que você vai fazer sábado? Aí ele respondia, sábado eu vou assistir jogo. Tá, então que horas que a gente vai se ver? Ela ficava disponível para disponibilidade dele, assim. Então, ele vivia a vida dele, tinha os amigos, tinha a individualidade dele, e ela ia se encaixando nas brechas de quando ele se dedicava para essa relação. Então, um dia ele falou, tá, mas e você? Vai fazer alguma coisa, vai fazer, né? Eu não te vejo fazendo mais nada, né? Você não faz nada, não tem. A gente se encontra, é só eu que tenho coisas para contar, você só escuta, nem tem muito repertório, porque você não está tendo uma vida, né? E aí, o quanto que quando vai acontecer nessa ruptura, vai sendo muito doloroso, é muito difícil, porque a sensação é que a pessoa levou a sua vida embora, não tem mais nada a ser construído ali, porque cadê meus amigos? Meus amigos eram amigos que também eram amigo dele. Então não tem amizade, né? Não tem o meu individual, né? O que são os meus projetos, os meus planos? Que é importante que a gente tenha, né? Objetivos aí em que a gente desenvolva e que muitas vezes não envolve esse outro. Também não tenho. Então, o processo da terapia vai sendo um movimento de voltar para o autoconhecimento. Tipo, calma, quem sou eu primeiro? O que eu gosto? Nem lembro mais, né? O que eu quero para minha vida a longo prazo? Não, tudo que eu construí envolvia ele. Era o casamento, era a viagem, era os filhos, mas agora, quando não tem esse outro, eu não sei o que fazer, né? Então, é um processo, assim, de se sentir realmente perdido por não saber muito bem, né? O que construir para além do que já estava determinado, né? Que era na presença desse outro. E por isso que vai existindo um medo muito grande de perder esse outro, né? Porque olha o nível de importância, né? Que vai sendo construído dentro dessa dinâmica. Sim, e acho que você falou uma parada bem interessante, que é sobre planos, né? Também é um bom indicativo. Se todos os planos são coletivos, cadê os seus planos individuais, né? Então, aí quando tem uma ruptura, acabou, você não tem nem noção de futuro, né? Porque todo o futuro estava atrelado a planos coletivos e você não tinha os planos individuais. Muito, muito massa isso que você falou. E me veio na cabeça, aqui, Jenny, um pouco nesse rolê de mergulhar na masculinidade, talvez eu conecte mais com os caras que estão aqui, mas acho que é uma coisa mais geral também. Nesse rolê de mergulhar sobre masculinidades, e aí, inevitavelmente, cai em sexualidade, inevitavelmente, a gente cai em como a gente olha para a sexualidade de uma forma mais positiva, vou colocar positivo, né? Ou saudável, enfim. Nesse rolê, misturado também com Tantra, foi muito libertador para mim, entender que nada tem um caminho só. Tudo para chegar tem vários caminhos, né? Então, principalmente, por exemplo, sexualidade não é só sobre sexo, né? Então, eu estou trazendo esse tema porque, tipo, isso para mim é muito libertador. Então, putz, se eu tenho aquele prazer com aquela pessoa, fatalmente você consegue ter esse mesmo prazer de várias outras formas, né? Então, muito nesse rolê de por que eu conectei com a questão da masculinidade, da sexualidade? Porque tem esse rolê de pornografia, é meio que qualquer tema que vá para a masculinidade começa muito por esse lugar de desconstruir a questão da pornografia, aí vai para a questão da masturbação, que tem a ver muito com o que você falou da dopamina, né, de ter um estímulo e uma recompensa muito rápida, e é muito, muito rápido assim, é realmente igual droga, e aí, pum, acabou, aí você ou se arrepende, ou sua vida volta ao normal, e tipo, não mudou basicamente nada, né? E aí você começa a ficar viciado nisso, aí uma relação real já não supre, porque é totalmente diferente, né? Enfim, e aí eu entrei nesse rolê porque muitas das vezes era, putz, beleza, isso que você está sentindo é a sua energia sexual alta. Não é só sobre sexo. Vai tocar um banjo, vai correr, vai jogar uma bola, vai... E aí, isso
parece uma coisa, mas quando a gente fala de dependência, é muito isso, né? Putz, eu quero sentir aquela sensação, e aí é o que você falou, eu vou por o caminho mais rápido, porque eu já conheço, mesmo que aquela pessoa vai me estraçalhar, vai me pisar, ou eu já sei qual que é o final, mas eu vou porque eu sei que eu vou ter aquele prazerzinho, eu vou me sentir querido, eu vou me sentir amado, tal, tal, tal. Tem outro caminho para você sentir aquela mesma, basta não, né? Porque basta parece uma coisa muito fácil. Mas é um rolê doloroso, mas que você precisa encontrar esses outros caminhos, né? Então, pensa numa praia, você consegue chegar de barco, você consegue chegar de trilha, e normalmente tem mais de uma trilha para você chegar naquela praia. Tem a trilha que todo mundo passa, mas tem mais normalmente de uma trilha. Então, tem vários caminhos para você chegar nesse mesmo lugar, né? Ou o lugar do prazer, ou o lugar do afeto. Acho que o que acontece é muito porque cada um tem uma história, e muitas dessas trilhas, para algumas pessoas, foram muito mais fechadas, né? Você não sabe o caminho, nunca ninguém te mostrou, você não teve afeto. A gente não vai entrar tanto nesse tema de infância, a gente já tinha conversado antes, eu e a Jenny, porque nenhum dos dois somos psicanalistas, né? Mas é interessante a gente entender um pouquinho da nossa história, do porquê que a gente carrega esse nível de dependência, e cada um vai ter uma história, seja por uma falta de carinho e de afeto, seja por um excesso de carinho e de afeto, e quando a gente vai para a vida real não é assim, né? A realidade é chata, a realidade é de vários rolês para fazer, de responsabilidade, e a gente tem essa frustração, né? Que é um pouco do que a gente vai falar no próximo Papoterapia, que é o adultecer, se tornar adulto, esse processo, né, que essa geração vem passando de, como que eu me torno adulto? Mas acho que, quando você foi falando, veio muito isso, assim, para mim, de, gente, tem mais caminhos para chegar em um lugar só, sabe? Não é sempre aquela pessoa que vai te levar naquele lugar. O conhecimento está aqui, né? O afeto está aqui, como você falou, o amor está aqui, né? E como que a gente vai encontrando esses caminhos. Sim, eu acho que, independente, né, de qual que é a história de cada um, é uma parcela muito mínima também que é educada para se olhar, para se perceber, né, para se conectar assim com as próprias necessidades. Muitas vezes, nem sempre a gente tem uma oportunidade de ter uma educação que é dada dessa forma, né? As mulheres, por exemplo, a gente é colocada muitas vezes no papel do cuidado, né? E o cuidado é sempre um olhar para o outro, é sempre um olhar para fora, é sempre um como que eu faço para poder satisfazer a necessidade ou aquilo que o outro precisa, como que eu faço para suprir, né? Então, vai sendo um processo em que olhar para si, às vezes, é tido até como egoísta, né? Nossa, você está se olhando, você não está... E não necessariamente, né? Eu acho que quando você fala sobre esses caminhos, né? A consciência da importância de se comprometer mesmo com o próprio prazer, né? Enquanto uma construção em que você se preenche para se unir ao outro, mas não para chegar até o outro e para que ele te complete, né? Então, da importância mesmo de se abrir para experiências novas, né? Acho que vou citar um exemplo aqui para vocês. Eu acho que eu já até falei para a Mariane em algum momento que teve um aniversário meu há uns anos atrás que eu fui para um spa e resolvi fazer uma massagem. E eu nunca tinha recebido uma massagem na vida. E foi uma experiência, assim, tão incrível, de meu Deus, eu não sabia que eu precisava de uma massagem até receber uma massagem, eu não sabia que isso era tão bom e tão gostoso, nossa, que irado, e tipo assim, isso só foi possível porque eu estava aberta à experiência de fazer algo por mim, era meu aniversário, até eu queria me sentir bem, em algum lugar em que eu pudesse ser cuidada de alguma forma, né, então acho que tem esse lugar assim também de perceber, né, que às vezes se você está dentro de uma dinâmica, né, se você está vivendo isso tudo que a gente falou aqui, se for o contexto de alguém, muitas vezes pode ser um pouco mais lento esse movimento, né, você pode sair, não achar graça, você pode ir fazer alguma coisa e pensar, nossa, não é o mesmo efeito, mas eu acho que é esse processo de perceber, então eu insisto e insisto mais um pouco, né, da importância de criar esse espaço para mim, né? Da importância de eu ir atrás de um acolhimento também, assim, de espaços como esse, de uma terapia, para poder compreender também o que guerra é essa que eu travo comigo, que eu não consigo, né, me conciliar, e esse movimento
de ir em busca, né, de me conectar com coisas boas, não me satisfaz, né, não gera em mim boas sensações. Eu acho que tem um movimento que eu sempre gosto de compartilhar, que é o movimento da culpa, né? O quanto que, às vezes, as pessoas são muito exigentes com elas mesmas e quando elas precisam ficar sozinhas com elas mesmas, elas entram em pânico e se sentem mal e caem em crises depressivas e geralmente são pessoas que, se estão sozinhas, estão se cobrando ou se culpando, ou, né? Eu falo que é como se fosse aquela cena de se auto-chicotear. Então, você não está sendo... Imagina só você ficar com uma pessoa chata do seu lado, que só fica te criticando, só fica cobrando, só fica te enchendo o saco, só fica te batendo. Então, eu sempre gosto de pensar que eu preciso ser o meu melhor amigo, né? Eu preciso ser bom para mim, né? Então, pensar na sua companhia como uma segunda pessoa é uma forma também de tentar construir alguma coisa que seja legal para você, né? Então, acho que se auto-observar e perceber como você fica e como você se sente nos momentos em que você está sozinho é uma dica, eu acho que traz respostas. Eu fico bem, legal, nossa, não fico. Começo a sentir falta, já pego o telefone e já fico conversando com as pessoas, ou preciso sair de casa e encontrar alguém. Então, acho que é esse momento, né, de você ficar um pouquinho nesse lugar, nesse sentimento, para poder compreender, assim, de qual forma eu me trato, para daí sair algumas respostas também, de como vai se compreendendo essa relação com você mesmo. Porque, às vezes, se você é autoexigente, se você se culpa, se você só fica ali se batendo, dificilmente você vai ter a força para se levar para fazer algo legal, porque você não vai se sentir merecedor desse algo legal, né? Então, vai sendo aquela dinâmica muito mais de ficar se remoendo e se martirizando do que necessariamente sair para ver a luz do sol, fazer alguma coisa, né, em que você consiga se fazer bem. Então, acho que tem esse lugar também de se perguntar, né, o quanto que eu sinto que eu mereço realmente, né, me levar para poder viver uma experiência bacana que não necessariamente dependa, né, dessa parceria afetiva. Sim. Fazendo um paralelo com o que eu estava comentando sobre a questão de masculinidade, sexualidade, em um dos cursos que eu fiz sobre sexualidade positiva, eles falavam muito para tentar atrelar a questão da masturbação, eles iam para uma parada que era de autotoque consciente. E aí a pessoa que estava dando o curso falava, né, se você for querer, sentiu a energia sexual alta, tal, putz, beleza, eu vou me tocar. Então, você vai fazer um sexo com você mesmo. Você vai colocar uma playlist, você vai acender uma vela, você vai, tá ligado? Tipo, aí você fala, puta, não, vou gastar 1 hora comigo mesmo. Então, peraí, você não merece essa 1 hora? Ou então, tipo, você quer isso mesmo ou você quer só sair e correr 5 quilômetros e voltar? Então, dá esse start. Óbvio, a gente não vai conseguir fazer isso todo o tempo da vida, não é sobre isso. A gente sabe da realidade do dia a dia, mas é sobre... Peraí, o que eu faria por outra pessoa e que eu não estou fazendo por mim, sabe? Sim. Tipo, então, é sobre questões sexuais, então eu vou transar comigo mesmo, vou pôr a luz, vou tomar um vinho, vou... Então, de entender essa dinâmica, e isso serve para várias outras coisas, né? De como que eu vou me cuidar e olhar para mim como se fosse uma segunda pessoa. Eu lembro que a primeira viagem que eu fiz sozinho, eu tava, né, nessa tal, vou fazer umas viagens sozinho. Eu comprei 3 seguidas. E a primeira era no Ano Novo. Aí começou a chegar próximo do Ano Novo, eu comecei a ver meus amigos marcando as coisas. Pô, vamos lá pro sítio tal, fulano de tal, não sei o que, rateio lá. Falei, meu Deus, o que eu fiz, velho? Eu não passar o Ano Novo sozinho, não acredito, tal, que é o que você falou. Não é tudo maravilha, não é que você vai sair sozinho, vai ser, nossa, uau, vai ter um monte de insegurança. E aí eu conversei com um amigo meu, que mora no Uruguai, inclusive, ele falou, você já parou para pensar que você vai estar com a pessoa mais foda desse mundo? Aí eu falei, mano, com quem, velho? Eu vou sozinho. Ele falou, então, você, mano, pra você é a pessoa mais... Você tá com a pessoa que mais te conhece, que é você mesmo. Tipo, você sabe o que você gosta, o que você não gosta, que você vai estar com você, velho. E eu fui para essa viagem, teve momentos de insegurança, mas o ponto eu não fiquei sozinho, foi uma viagem que eu me permiti conhecer pessoas, eu queria entrar um pouco nisso, né? Do quanto a gente precisa
você falou até, tá bem, para a gente poder também se abrir e não ficar, não, eu preciso do meu autoconhecimento, do meu não sei o que, a gente se fecha e. Mas, tipo, eu me abri, consegui conhecer pessoas, mas o principal ponto era, teve um dia, por exemplo, que eu fiquei, tipo, sei lá, 4 horas numa rede. Se eu tivesse com alguém, eu duvido que eu ia ficar 4 horas numa rede. Porque eu ia falar, putz, será que essa pessoa não quer ir pra praia? Seja amigo, seja. Será que ela não quer ir pra praia? Será que ele vai querer, puta, ficar na rede o dia inteiro? A gente pagou caro na passagem. Só que não, eu tava sozinho. Então, tipo, eu quis ficar na rede, eu fiquei na rede. Tipo, são decisões pequenas, né? Mas que é sobre você decidir por você, sabe? Então, eu curti muito essa parada que você falou de se olhar como uma segunda pessoa, assim. E é legal quando você traz esse exemplo, né, do processo da sexualidade, porque eu acho que dá para desenvolver isso em tarefas muito mais simples. O problema é, às vezes a gente faz sem a consciência. Por exemplo, para mim é inegociável que eu prepare meu café da manhã como se eu fosse uma rainha. Então eu pico minhas frutinhas em formatos específicos, faço o prato coloridinho, sabe? Faço as coisas que eu gosto, fica aquela coisa assim que as blogueiras diriam que é até instagramável, mas é um carinho que eu faço por mim, porque se alguém vier na minha casa, eu vou fazer isso pela pessoa, sabe? Antigamente ai não, já que eu tô sozinha, eu vou fazer qualquer coisa aqui para almoçar. Não, eu preciso me alimentar bem, eu preciso me nutrir, então o que eu posso escolher de melhor para mim hoje, sabe? O que tem na geladeira aqui para eu poder fazer um almoço legal? E aí, de novo, eu gosto de fazer a organização do prato bonitinho, para ficar uma coisa, porque é o que eu gosto e é o que eu faria para uma outra pessoa. Então, acho que tem esse processo. Eu vou tomar um banho, eu compro sempre um óleo para banho. Então, meu banho não é só um banho, é um processo também de eu fazer carinho em mim mesma. Então, vai sendo esse movimento de eu pegar o óleo. Então, assim, eu posso comprar o óleo e passar e sair, pronto, eu estou fazendo isso por mim, como eu posso ter a consciência de que eu estou fazendo isso, e é um carinho para mim mesmo fazer isso, né? É um movimento consciente de eu estar fazendo algo de bom para mim. Então, acho que quando você vai percebendo essas pequenas coisas de como você se trata, né? Você vai se preocupando mais com detalhes do dia a dia, né? Às vezes é um cheirinho que você quer sentir, você pega e começa a usar um óleo essencial, um incenso. Então, assim, o que faz com que eu me sinta bem, né? Então, acho que todos esses processos, assim, podem ser pensados de forma muito simples, da hora que eu acordo até na hora de dormir. Qual que é a atenção que eu dou para as coisas que eu faço por mim mesma, né? Boa. E, e quando a gente está falando muito dessa questão eu comigo mesmo, né? Como que você vê quando esses processos às vezes são startados? Nossa, estou metendo em inglês aqui. Me tornei a pessoa que eu mais temia. O quê? É Corporativez. agora que eu descubro que eu estou fazendo live com alguém de São Paulo, né? Nesse momento que cai a ficha. Como que eu consigo, assim, pensar quando estou nesse processo tal de né, eu comigo mesmo? Mas quando esse processo ele é iniciado também da dependência, do não quero mais estar só eu comigo mesmo. Uhum. É um rolê, tipo, foda, porque eu tenho várias responsas, não consigo dividir, tipo, eu tô aqui, né, nesse rolê todo, e eu quero estar com outra pessoa, né, quero compartilhar isso, né, quero cuidar, dependendo da linguagem do amor, né, quero cuidar, eu quero, às vezes não é nem só receber, mas também, tipo, puta, doar só para mim mesmo, né, como que, eu sei que esse é o primeiro passo, né, mas como que a gente pensa nesse processo para não cair na dependência quando a gente está querendo muito, né? Na verdade, talvez, não sei se a gente está precisando, mas a gente está querendo, né? Na verdade, compartilhar, estar com outra pessoa, sair um pouco desse processo mais solitário. Não vou, nesse momento, não romantizar da solitude, mas solitário mesmo, de tipo, puta, tô sozinho no rolê e quero compartilhar. Mas e aí, como que eu compartilho sem me tornar dependente, né? Sem usei esses dias uma expressão de tipo, às vezes a pessoa está se afogando e você estende a mão, não é por mal, mas a pessoa vai puxar o braço, vai.
E como que eu, quando eu estou sentindo que eu estou me afogando, eu não vou querer puxar esse braço, né? Porque aí a pessoa vai tirar o braço, porque ela não vai querer se afogar. E aí você vai sentir aquela sensação de, pô, a pessoa não me deu o que eu queria e tal. Então, eu queria trazer esse ponto, assim, para a gente discutir um pouquinho. Eu acho que o objetivo, né, não é levar para um âmbito em que a pessoa ela precisa ser suficiente sozinha ao ponto de não se importar, né? Porque a gente sempre vai querer, né? Nós somos seres que o amor ele vai sendo importante, né? A troca vai sendo muito importante, né? Acho que esse movimento aí de estar em comunidade ele é importante assim na vida de cada um. Mas eu acho que é importante se perguntar primeiramente, está vazio, mas está vazio de quê? O que que é essa falta de fato? Acho que é a primeira coisa para poder se perguntar, né? E aí eu acho que dentro dessa pergunta cabe o que eu tenho feito por mim, né? Como que tá essa relação comigo, né? Porque às vezes existem outros caminhos, como você trouxe, que pode também gerar aí uma boa resposta. Mas, acima de tudo, uma coisa que eu sinto que vai sendo importante trabalhar esse comprometimento com esse processo da sua própria autonomia, né? Desenvolver seus projetos, se comprometer com seu autoconhecimento e com seu autocuidado. E, em paralelo, é muito importante construir também critérios sobre o que você deseja também dentro dessa troca. Porque como o processo da dependência gera uma baixa seletividade muito grande, porque eu quero alguém que aceite o que eu tenho para oferecer. Eu não estou preocupada em saber o que eu vou receber dessa troca, né? O que que o outro vai ter para poder me oferecer. Então, acho que carregar também esse movimento, né, de construir esse olhar também em que o racional ele caminhe em contato com esse emocional, faz também com que você consiga entender, né? Eu estou em busca de qualquer coisa porque é um vazio que eu quero preencher, ou existe um objetivo, né? Que é estabelecer uma conexão com alguém que me faça bem e que eu consiga construir algo em cima disso que possa ser mútuo, né? E que de alguma forma eu possa encontrar sentido nisso tudo. Então, acho que tem esse lugar, às vezes, da pessoa querer uma parceria por conta do ideal, daquilo que representa, né? Vai ajudar com que eu não precise lidar comigo, vai ajudar com que eu não sinta esse desconforto, né? E, acima de tudo, acho que buscar uma relação aí também com esse vazio, né? Nós somos seres que possuímos faltas que não serão supridas, né? Tem até uma frase que eu não sei de quem não sei se é do Freud, mas que diz sobre a vida é um eterno tentar se satisfazer e depois lidar com o tédio do desejo satisfeito e ir em busca de outros, né? Então, não lembro muito bem quem diz isso, mas eu acho que também tem esse lugar, né, do quanto que não dá para fugir, né, Felipe? Acho que às vezes a gente quer fugir da emoção, a gente não quer entrar em contato e encarar ela de frente e perguntar o que é isso, sabe? O que eu preciso lidar? Às vezes a gente quer fugir. Então, acho que é importante também, né, fazer esse cara a cara também e ver se é possível fazer uma amizade também com essas sensações, né? Boa, boa. Como que é o nome do rapaz que a gente ouviu o podcast? Esqueci o nome dele, você falou. Marcos Lacerda, né? Marcos Lacerda, ele falou isso sobre o desejo, né? Ele falou, o desejo na sua semântica, ele surge para não ser realizado, porque senão não seria desejo, seria realidade, né? Então, o desejo não é para ser realizado, é um desejo, porque quando você deseja e você realiza, virou realidade, você vai ter outro desejo, e aí, assim, a gente vai caminhando, né? Mas acho que o que você falou é muito importante, a gente conseguir ter esse relacionamento com o vazio. Acho que o ponto que a gente estava discutindo anteriormente, da gente saber lidar bem com a gente mesmo, também nos coloca mais aberto para estar na comunidade, né? Então, quando eu sei do que eu gosto, do que eu quero, quando eu saio preenchido, né? Eu saio até preenchido para poder me relacionar, né? Então, de não samba sozinho e ter trocas, ou se não tiver trocas, eu conseguir voltar preenchido, porque eu fui para lá para me nutrir, para isso, né?
E até para você, te interrompendo um pouco para pegar essa deixa, até para você reduzir sua exigência com relação ao que o outro tem que ser. Porque se você tá de boa, tipo assim, quando você não está bem, eu acho que é um lugar em que você vai também para esse encontro com uma ideia do que o outro precisa trazer para preencher esses vazios. Então é muita responsabilidade também para o outro, né? Agora, quando você tá tranquilo, você fica mais aberto também para lidar com as diferenças. Tipo assim, isso aqui não se encaixa, isso aqui não se encaixa, mas é o outro, não sou eu, tá tudo certo. Não tem que ser esse processo, né, do outro ter que sair também preenchendo tudo isso. Tá tudo bem, o outro pode ser o outro, e isso aqui eu cuido de mim, isso aqui, né? Não precisa de ficar nessa dependência. Você falou de cuidar de mim é saber dos nossos limites, né? Então, a partir daqui, o outro não vai passar. Tipo, é isso, é uma escolha nossa também, né? Deixar o outro invadir algo, ou tomar algo, ou roubar algo, essa sensação de roubo, né? Que é o roubo do tempo, o roubo do carinho, o roubo do. Só é roubo se você tá ali, né? Deixando para o outro, ele vai tomar e vai embora mesmo, porque é isso, ele tá lá também por alguma necessidade que ele está suprindo. E se você não proteger, se você não é se proteger, né, mas colocar esses limites, acho que é uma questão. E você falou essa questão do se cuidar, né? É isso, aí você faz uma comida que você quer agradar o outro. Aí se o outro não elogia, acabou, né? Você fala, puta, fiz a comida, a pessoa nem elogiou, tal. Mas se você está fazendo primeiramente, ou você se acostumou a fazer aquele café da manhã cortadinho com as frutas, tal, e você se deliciou com isso, se o outro elogiar, óbvio que a gente gosta de elogio, né, a gente? Não vai, tipo, você vai falar, porra, da hora. Se não elogiar, você vai ficar triste, talvez você fale, mano, comi, velho, fiz o meu ritualzinho, comi minha fruta, tá tudo certo, e marcha e vamos para frente, né? Então, acho que é um pouco disso. A gente já está chegando aqui na 1 hora, então as pessoas que não puderem estar aqui online, que vão ouvir esse conteúdo, espero que gerem boas reflexões, espero que vocês possam estar com a gente aí no próximo. Então, a gente vai encerrando por aqui, e a galera que está online fica aqui que a gente vai seguir e debater muito, e agora quero ouvir muito vocês aí das questões pessoais, como cada tema que a gente trouxe aí tocou cada um de vocês. Então, é isso, gente. Vou parar a gravação.